Boa tarde, pessoal. Meu nome é Viviane, eu sou aluna do curso de Pedagogia do Centro Universitário Uninter. E hoje eu vim aqui para apresentar para vocês o meu plano de aula, né? O meu plano de aula ele é visado no terceiro ano do ensino fundamental, né? Esse estágio que eu estou fazendo, esse plano de aula para oferecer é o estágio em educação especial. Então eu vim aqui apresentar para vocês, né? Eu fiz aqui um painel para a gente poder, daqui a pouco eu vou estar explicando para vocês do que se trata. E aqui também tem mais um pouco de material, né? Eu vou explicar para vocês o passo a passo daqui a pouquinho. Primeiro eu vou explicar o plano, como vai se dar, né? Vou explicar aqui para vocês tudo certinho, o conteúdo. Então vamos começar. O conteúdo da aula é assim, operações de multiplicação e adição. Então o que significa? A gente vai trabalhar com a tabuada nas suas diversas formas, né? Porque a tabuada ela tem várias maneiras de ser trabalhada, né? Que tudo no final vai acabar sendo a mesma coisa, só depende da maneira que a pessoa, que a criança vai absorver para aprender. Então eu estou colocando aqui algumas opções para a gente poder trabalhar com as crianças. Então, operações de multiplicação e adição, atividades usando situações, problemas e com materiais ampliados para o manuseio. Então, o que acontece? Agora, na educação, a gente recebe muitos alunos de inclusão, muitos alunos laudados, né, que a gente precisa desenvolver um material correto para poder trabalhar com eles. Então esse tipo de material, gente, é um material concreto, no qual eles vão conseguir manusear para poder, né, toda a turma em si se adaptar melhor, né, ao aprendizado. Quais são os objetivos do meu plano de aula? Identificar os símbolos, né, os sinais que representam as operações de adição e multiplicação. Resolver mentalmente as operações de multiplicação e adição utilizando o processo prático e efetuar a multiplicação e adição utilizando as regras estabelecidas, que são as regras que eu coloquei aqui, né, na minha maneira de ensino aqui, tanto da tabuada aqui no meu painel, como aqui, né, no material aqui que eu fiz também aqui, já desenvolvi com palitos, né? E também tem os aquários aqui, que depois eu vou explicar para vocês como que vai se dar. Eu vou falar um pouco da síntese do assunto aqui, tá, pessoal? Para ficar claro aqui, um pouco da parte teórica da aula, daqui a pouco a gente vai para a aula prática, para ficar bem claro. Então, só falar um pouquinho sobre a matemática, né? As operações matemáticas estão presentes em todos os lugares e abrangem os cálculos que são utilizados para a resolução das equações. Com isso, basicamente, tem a adição, a subtração, a divisão e a multiplicação, que são as 4 operações básicas. Apesar do raciocínio simples, né? São de suma importância para a realização de qualquer cálculo matemático, como por exemplo na tabuada, né? Ao iniciar na escola são apresentados esses conteúdos nas séries iniciais e à medida que os alunos vão avançando, compreendem os conceitos mais complexos e quando chegam ao terceiro ano, já estão com uma bagagem boa para dominar os novos desafios. Então, gente, na adição existe o cálculo de adicionar números naturais e outros. Essa operação matemática também é conhecida popularmente como soma, que é isso aqui que a gente vai estudar agora aqui, né? Então eu trouxe esse plano aqui para você. Ela é para trabalhar com o público do terceiro ano do ensino fundamental. Então aqui a gente vai trabalhar a tabuada. Como que a gente vai desenvolver aqui a tabuada? De uma maneira concreta com os alunos, né? Então a gente colocou aqui a tabuada, toda ela, né? A tabuada do 3, é que nós vamos trabalhar. Então, como que vai se dar aqui? Que forma que vai ser concreto isso para o aluno? Então, às vezes a gente fica só nessa fórmula aqui, tradicional, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, que às vezes não é todo aluno que consegue aprender assim. Então a gente precisa oferecer para o aluno diversas maneiras para ele aprender e até mesmo para ele entender que a multiplicação e a soma são coisas praticamente iguais, trabalham juntas, né? A gente sempre vai chegar no mesmo resultado. Então, se a gente colocar 3 vezes aqui o número 3, a gente tem que, vamos explicar o que para o nosso aluno, né? A gente vai oferecer para eles os palitos e vamos falar lá. Então, a gente vai colocar 3 vezes aqui, 3 vezes 1. Como que a gente vai chegar a esse resultado? Então, você vai lá e vai colocar 3 palitinhos no copinho número 1 lá, né? Lá temos um copinho, 3 vezes 1 é quanto? São 3. Então, quantos palitinhos a gente vai colocar no copinho? 3, isso aí, muito bem. Da mesma forma, consequentemente, a gente vai dando essa opção para o aluno, né? Em grupos, a gente vai chamando um a um, que vai vir aqui e vai preenchendo os copinhos. Depois vai se dar como resultado somando. Então, a gente vai ter 3
palitinhos no nosso primeiro copinho, 3 no segundo, vai se dar a soma. 3 mais 3 serão 6. E essa forma é uma maneira concreta do aluno, né, pegar o objeto, colocar, depois ele ter mais facilidade na contagem, né? E é também no aprendizado, automaticamente no aprendizado da tabuada, né? Uma forma fácil, né? E realmente mais concreta, que a criança vai lá, vai pegar, vai ver, vai ter a opção de contar, para assim ela ir assimilando melhor, né? Ir assimilando melhor e ir conseguindo colocar na cabeça de uma maneira fácil. Ou tem crianças também que às vezes precisa só olha e já aprende. Tem crianças que você explica e aprende. Tem criança que precisa escrever para aprender. Tem criança que tem que escrever, pegar, né, e escutar tudo ao mesmo tempo para poder aprender. Então são diferentes formas de ensino, diferentes formas de realizar, né, o aprendizado da tabuada, dos números da soma, para a criança poder assimilar esse aprendizado. Daí também, pessoal, nós vamos apresentar aqui para vocês, né, o outro tipo de material aqui que a gente vai apresentar aqui, que é o dos grupos também, que é a forma da soma também, né? Aqui da mesma forma com os palitos, né? Aqui você apresenta para a criança em soma. Vamos fazer a pergunta para ela lá, né? Digamos, vamos fazer como exemplos, né? Em um sítio, na parte da soma, vamos fazer a pergunta para ele. Em um sítio há 4 galinhas. Cada galinha tem 3 filhotes. Quantos filhotes tem ao todo? Então, vamos lá. Vamos dar a opção para a criança, vamos começar aqui do início, né? Eu já tinha deixado colocado aqui, vamos começar novamente. Então, vamos lá, são 4 galinhas, cada uma vai ter 3 filhotes. A criança vai vir aqui, vai distribuir os 3 filhotinhos que está sendo representado por palitinhos. Então, ele vai colocar um no grupo aqui na primeira galinha, 2 aqui para a segunda, para a terceira e aqui no quarto também, né? Então, após isso, ele vai realizar a soma, que vai ser de uma maneira mais fácil. Então, ele vai contar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, terá um total de 12 filhotinhos. Também uma maneira mais concreta, né? Essa é uma maneira mais concreta de você trabalhar com a sala toda e, em especial, com os alunos que realmente contêm baixa visão, sabe? Como eu expliquei no começo, o estágio é para educação especial. Nós recebemos, né? Hoje em dia, agora a partir de algum tempo para cá, a gente tem recebido cada vez mais crianças laudadas. Então, a gente precisa desenvolver esse tipo de ensino dentro da sala de aula, né? Atividades que caibam diretamente a esse aluno que precisa dessa atenção maior, de uma maneira não tão específica, né? Para não causar nenhum tipo de constrangimento, ao mesmo tempo que toda a sala possa participar, mas você, como professora, tem a noção que aquilo vai servir em específico para aquele aluno que precisa, né, de mais atenção, de um material mais concreto, de uma maneira mais concreta do ensino, né, um manuseio para ele sentir, porque você já sabe da necessidade dele. Então, num todo, você vai trabalhar, né, de forma discreta, na qual não constrange o seu aluno, né, mas vai estar aí apresentando boas opções de ensino para ele, né. Então, aqui também, da mesma forma, ó, são 3 formas diferentes de você trabalhar tabuado para criança, e da mesma forma a soma, você vai estar trabalhando ao mesmo tempo. Aqui temos o painel, aqui temos os palitinhos, e eu também trouxe para você desenhos, porque tem criança que, eu prefiro fazer bolinha, professora, eu prefiro fazer 10 bolinhas, eu prefiro fazer 9 bolinhas. Então, tem crianças que preferem realmente trabalhar com desenhos também, pode ser também. Então, você vai lá falar para a criança, você pode colocar em desenhos, em formas de desenhos. Então, vamos lá, fazer um exemplo aqui pra gente. Em uma loja há 9 aquários, em cada aquário há 3 peixes. Então, vamos lá, a criança vai vir, você vai trabalhar com a criança, vai chamar, ou até mesmo distribuir na mesa, na carteira da criança, né? Vamos colocar 3 peixinhos aqui pra criança, né? Vamos fazer aqui de maneira que ela mesma manuseie, ela mesma já vá pensando, trabalhando com aquele material, né? Já vá assimilando na cabeça. Então, vamos lá. Então, cada aquáriozinho vai ter 3 peixinhos. Então, o aluninho vai colocar ali, já vai trabalhando, já vai ao mesmo tempo contando, trabalhando a mente, né? Então, ele vai colocar ali os 3 peixinhos em cada aquário, né? Da mesma forma, ele pode fazer ali no caderno, né? A gente tá representando aqui dessa forma. É uma maneira lúdica, né? Para a criança poder
desenvolver melhor depois. Mas aqui a gente só tá figurando, né, para criança, pra gente poder adaptar de diferentes formas, né, no nosso contexto escolar aí. Então, assim, finalizamos lá. Então, vamos falar para a criança agora. Dessa forma a gente vai trabalhar. São 9 aquários. Com 3 peixinhos cada, vamos realizar a soma, né? A soma aqui de cada um dos aquários, que a criança pode contar lá 1, 2, 3. Ao mesmo tempo que ela vai colocando, ela já vai contando. Vamos chegar, né, ao total aqui final. Então, você pode trabalhar um a um, pode trabalhar todo o problema. Então, é uma forma também de você, né, com brinquedos também, com figuras, com desenhos, diferentes desenhos. Esse, claro, foi um exemplo, mas podemos fazer de diversas maneiras, como eu falei, no próprio caderno, na própria lousa, de diferentes formas. Essa daqui é uma ideia para a gente poder fazer uma atividade em específica para o aluno, né? Através das atividades envolvidas, verificar se os alunos se aplicam os conhecimentos da multiplicação e da adição como procedimento para a construção de estratégias na resolução da situação do problema, ampliar as atividades com o tamanho adequado da forma para o aluno de baixa visão, principalmente como a gente já citou ali, né? De maneira que abrange a turma toda, mas você como professora sabe que você vai estar atingindo, chegando aquele aluno que precisa, né, dessa atenção maior. Os recursos que eu utilizei aqui para o meu plano de aula, como vocês podem ver, são palitinhos de picolé, né, que a gente usou aqui, tanto para colocar, para a gente poder dar a opção do aluno vir e colocar aqui um a um no nosso painelzinho, né, vir manualmente realizar a atividade, né, o nosso EVA que a gente colocou aqui, né, EVA de TNT, a cola que a gente usou, papel branco, né, cartolina aqui, e agora aqui também papelzinho colorido de sulfite, né, que a gente colocou as impressões, aqui tesoura, lápis de cor, tudo pra gente desenvolver o nosso trabalho. Pessoal, essa foi uma forma que eu elaborei aqui pra gente estudar com o 3º ano do ensino fundamental. Eu espero que vocês tenham gostado e uma boa tarde para vocês.